Bom dia, sexto ano. Então, hoje nós vamos começar a aprender sobre a Grécia Antiga. Na aula de ontem, eu já coloquei para vocês algumas perguntinhas, tá? Aquelas perguntinhas foram para a gente já vir assistir essa aula sabendo de alguma coisa, porque assim é muito melhor da gente aprender. Quando a gente já sabe um pouquinho da matéria, aí a professora vem e explica, já fica mais fácil da gente entender, tá bom? Então, nós vamos começar primeiro pela localização. De uma maneira geral, a gente pode dizer que os gregos, eles dominaram grande parte da Europa. Aí você pode citar aqui, ó, que dominaram Península Balcânica, dominaram parte da Península Itálica, dominaram até parte da Península Ibérica, dominaram a Ásia, dominaram parte da África. Então, foi um verdadeiro império, tá bom? E aqui tem, ó, no livro de vocês, os mares que esses gregos dominaram. Mediterrâneo, Adriático, Jônico, Egeu, Negro, Mármara. Para vocês precisam saber o quê? Que os gregos dominaram grande parte da Europa lá muito tempo antes de Cristo e um pouco tempo depois de Cristo, um pouco de tempo depois de Cristo também, tá bom? Quando foi que esses gregos surgiram? Os gregos são uma civilização muito antiga, tá bom? Tem alguns estudos arqueológicos que indicam que eles surgiram cerca de 5.000 antes de Cristo. Agora imaginem só, 5.000 anos antes de Cristo nascer, já tinha gente assim, vivendo, já tinha uma sociedade fervendo culturalmente, tá bom? Então, localização e surgimento, ok. Agora a gente vai entender de onde veio essa civilização grega. Primeiro vocês têm que saber o seguinte: haviam duas grandes civilizações antes da civilização grega se formar. Havia a civilização minoica, que vivia na ilha de Creta, vocês devem ter lido no que eu pedi para vocês fazerem ontem, e havia a civilização micênica, tá? Que vivia ali na Península Balcânica. A partir da junção dessas duas culturas é que vai se formar uma sociedade que vai dar origem aos gregos. Prestem bem atenção. A civilização micênica que vivia na Península Balcânica vai invadir a ilha de Creta, que era onde vivia a civilização minoica. Quando a civilização micênica invadir a ilha de Creta, ela vai se juntar, vai se misturar uma cultura com a outra. A civilização micênica vai se misturar com a civilização minoica, tá? E aí vai surgir uma sociedade antiga que vai dar origem à Grécia Antiga. Perfeito isso? Então não confundam. Qual civilização que vivia na ilha de Creta? Eram os minoicos. Qual a civilização que vai surgir ali na Península Balcânica, fundada pelos aqueus? Vai ser a civilização micênica. Quem vai invadir quem? Os micênicos vão invadir os minoicos, tá? E aí, a partir disso, vai ter a origem da civilização grega. Perfeito? Próximo. Ponto muito importante é a organização política da Grécia. A Grécia se organizava em cidades-estados, que nós também podemos chamar de polis, tá? Que são cidades independentes uma da outra. Quando eu digo cidades independentes uma da outra, eu quero dizer o quê? Que cada uma tinha suas leis, cada uma tinha sua forma de governo, cada uma podia fazer o que quisesse da sua vida, tá bom? Não havia um presidente que governava todas essas cidades-estados, nem o imperador. Cada cidade-estado tinha sua independência, apesar de serem todas parte da civilização grega, certo? E dentro, como eu falei, dentro dessas polis, poderiam ter qualquer forma de governo que as pessoas quisessem. E aí, na Grécia Antiga, haviam principalmente 4 formas de governo: a monarquia, a oligarquia, a tirania e a democracia. É muito, muito fácil de vocês aprenderem, tá? Só para vocês saberem o que é cada um, é só vocês interpretarem a palavra. Por exemplo, mon significa um. Não tem quando você aprende em português monossílaba, que é apenas uma sílaba? É a mesma coisa aqui. Monarquia. Mon é um e arquia é poder. Então, monarquia é um no poder. É quando eu tenho um rei no poder,
quando eu tenho uma pessoa governando. Oli significa pouco. E arquia, vocês já sabem que é poder. Então, poucos no poder significa que há uma elite governando. Há algumas poucas pessoas que administram, tá bom? Tirania. A tirania, você pode até se confundir com a monarquia. Por quê? Porque na tirania tem apenas uma pessoa governando. Só que essa pessoa, ela chegou ao poder por meio da força, tá? Apesar de ela chegar ao poder por meio da força, quase todos os tiranos que chegaram ao poder na Grécia tiveram apoio popular. Mas, mesmo assim, chegou ao poder a contragosto de algumas pessoas, tá bom? Então, tirania e monarquia são muito parecidos, só que na tirania a pessoa chega ao poder por meio da força. E a democracia, que é a nossa forma de governo, tá? Que é a forma de governo que nós usamos hoje, é a forma de governo em que todo mundo governa, em que o povo governa. Tia, mas a gente não governa na nossa sociedade hoje. A gente não governa diretamente, mas nós escolhemos os nossos representantes para governarem pela gente, tá? Isso é o poder. O voto é um poder muito importante. Uma polis grega que tinha a democracia era a Grécia, era Atenas, tá? Atenas é uma das polis gregas mais famosas e nela havia a democracia, tá bom? Duas polis gregas nós vamos estudar, Atenas e Esparta. Nós vamos entender as características de cada uma na próxima aula, tá? Mas já saibam, eu já adianto para vocês que Atenas é uma polis que é mais voltada para a cultura, para a política, para a filosofia, para as artes. Já Esparta é mais voltado para a guerra, para a militarização, para os guerreiros e tudo mais. Tudo bem? Então, por hoje é só, pessoal. Beijos e até a próxima.